Boa tarde, está começando Linha de Frente desta quarta-feira, dia 28 de dezembro. Eu sou o Rodolfo Marins e hoje recebemos os convidados, meus ilustres convidados, Alexandre Bissoli, Deise Siocari, Nelson Kobayashi e Coronel Telhada. Boa tarde para vocês, viu? Uma satisfação, é um privilégio estar do lado de vocês. Obrigado. Bom, vamos falar do que interessa, né? Porque o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública na posse de Lula no dia 1º de janeiro. Os agentes vão atuar junto à Polícia Federal para garantir a segurança do presidente eleito, uma das principais preocupações da equipe de transição do governo. Vamos lá, gente, a gente está vendo as imagens aí, né? É uma preocupação que não tem tamanha, Coronel Telhada, porque a preocupação de fato é com a segurança do povo ou só com a segurança do Lula? Bom, gente, uma boa tarde aos colegas de mesa aqui, boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube. Olha, eu vejo isso com uma certa normalidade. Por quê? Toda operação, ela requer um envolvimento de efetivo e quanto mais gente, melhor. A posse de um presidente da República é sempre preocupante devido ao número de pessoas, ao deslocamento dessas pessoas, a instalação dessas pessoas no terreno, até pela essa polaridade que houve na política no último ano, realmente requer um pouco mais de cautela. Mas eu vejo isso com uma normalidade, porque na operação lá nós temos todos integrantes das Forças Armadas envolvidos, nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Militar do DF, ali do Distrito Federal, que trabalha de uma maneira sempre correta, que sempre trabalhou. Nós temos todo um envolvimento de planejamento que acaba trazendo uma certa tranquilidade para a operação, mas como você bem falou, normalmente essa tranquilidade, esse efetivo disponibilizado é para a segurança da população, tendo em vista que muitas pessoas se deslocarão, cansaço, pessoas que passam mal, usar sanitário, alimentação, tem toda essa preocupação. Mas eu não sei porque me parece, eu posso estar enganado, né? Vamos a preocupação da equipe de transição é justamente com a imagem do presidente. Eu tenho uma mensagem aqui para o PT. Quem tem que estar preocupado normalmente as pessoas de bem que vão nesses eventos, porque quem arruma problema, aliás, quem sempre trouxe problema para qualquer operação que eu, por exemplo, comandei aqui em São Paulo, comandei inúmeras operações, estava até lembrando, passando pela Avenida Paulista aqui, eu tive o prazer de comandar 2 Réveillons aqui, uma operação com mais de 1.000 homens, nós falávamos há pouco de segurança, mais de 1.000 homens e mulheres envolvidos só na segurança. Você entrava às 5 da tarde, saía às 5 da manhã, uma operação, vinha 2 milhões de pessoas em cada operação, uma coisa louca. E a gente sempre comandou, teve os problemas normais, lógico que ocorreram problemas, não tem como falar que não ocorre, mas assim, nada que fuja à normalidade. Eu vejo que é com uma certa normalidade essa notícia, o envolvimento da Força Nacional é bem-vindo. Para quem não sabe, a Força Nacional ela é constituída de policiais militares. Ela não é uma força onde a pessoa ingressa e acaba fazendo carreira lá. Não. A Força Nacional ela é constituída de policiais militares de vários estados, inclusive, não sei se vocês sabem disso, policiais militares aposentados. Não são só policiais militares da ativa, são policiais militares aposentados. Então, vamos aguardar, mas eu creio que vai ser uma posse normal, talvez haja o vulco. O vulco é igual a estádio de futebol, né? A torcida contra, a torcida a favor, mas faz parte da movimentação. Agora, quando a proibição começa muito pesada assim, quem vai sofrer é o povo, são os próprios aliados aí do presidente eleito, segundo o Tribunal Federal, né, o próprio presidente eleito. Então, todo mundo vai sofrer uma repressão, muitas vezes que eu vejo desnecessária. Não há o que temer. Se o presidente está com boa índole, se o presidente está disponível para trabalhar pela população, como ele falou na campanha, que ele ia trabalhar para a população, eu não vejo por que, senhor presidente, tanta preocupação. Olha, eu quero perguntar para você, Deise, porque assim, se o governo eleito vê um risco tão grande por realizar um evento desse tamanho, por que realizar então? Então, eu acho que o principal ponto é que tá faltando uma autocrítica para o PT, e a gente já falou disso em outras mesas aqui. O PT me parece muito fechado para o que aconteceu no passado, e eu acredito que eles estão tomando essa eleição como um consenso da população de que tudo que eles fizeram foi esquecido, e não é, né? Não é uma absolvição.
Mas sim, houve uma terceira chance para o PT voltar ao poder, mas essas manifestações muito espetaculosas, de muito luxo, porque vai ter um show, vão ter vários shows depois, eu acredito que um pouco da segurança seja em torno disso também, mas me parece muito mais a necessidade de fazer aqueles espetáculos para a mídia e para a população, para desviar do que realmente importa, e aí sim é necessária essa segurança. A gente tem que lembrar uma coisa aqui, eu cubro política como jornalista há mais de 20 anos, eu não lembro de uma eleição tão violenta como foi essa que a gente viu agora. Nem tão transparente, né? Também, mas o que... Ficou no ar uma dúvida. Não, mas qual é o ponto que eu tô falando, assim, as eleições de 2018 a gente teve que conviver com um atentado à faca ao presidente Bolsonaro, isso já acirrou os ânimos, a gente veio agora de uma eleição que foi muito dividida, né? Bolsonaro perdeu, mas perdeu ali por 2 milhões de votos, isso é o menor número, então eu acredito que também exista por trás de todo esse espetáculo do PT no dia da posse, também exista um pouco de receio, porque eles sabem que a eleição deles não é 100% aceita, né? Existe praticamente metade da população que não concorda com isso. Então tem também um pouquinho de receio em relação ao povo, não é uma mera proteção ao Lula. Perfeito. O Alexandre Bissoli, ele está achando que vai ser como em 2003, onde o povo, a maioria, todo mundo vendo ele desfilando em carro aberto. Será que ele quer viver esse retrô? Será que... Porque vai ser no dia 1º, e dia 1º não é TBT, ou é TBT? Rodolfo, acho que assim, a gente precisa entender esse momento como uma manifestação da democracia, ou seja, o governo está fazendo o que tinha que fazer. Autorizou a Força Nacional porque mostrou que não tem lado político, está lá fazendo a sua função de proporcionar segurança às pessoas que participam, como o Coronel Telhada muito bem colocou aqui. A gente tem que tomar cuidado com essa força de segurança criada para atender aos interesses da sociedade, com uma força de segurança trazida para atender aos interesses de quem está tomando posse. Eu digo isso com 2 exemplos práticos. Primeiro é entender aonde vai querer e como vai ser coordenado. O Telhada pode melhor nos dizer aqui como é que funciona essa coordenação. Mas isso vai ser voltado para a segurança da sociedade toda envolvida, e isso eu digo quem é a favor e quem é contra, ali se manifestando legitimamente, ou se isso vai ser utilizado só em benefício do presidente, dos artistas que vão no palco e de quem quer que seja ali. E o segundo ponto é, essas forças vão respeitar as manifestações pacíficas em frente aos quartéis também, ou vão querer usar agora a Força de Segurança Nacional para esvaziar a frente do quartel se tiver alguém lá pacificamente também se manifestando? Então eu acho que o ponto que a gente tem que trazer é, a Força Nacional está sendo legitimamente utilizada, como que se espera de qualquer governo, proporcionar segurança à população. Agora, o que na prática vai ser utilizado para essa Força Nacional, aí nós temos que parar e olhar se vai ser com 2 pesos, 2 medidas, ou se ela vai realmente proteger os 2 lados, quem quiser comemorar e quem quiser protestar no dia da posse. Perfeito. Nelson Kobayashi, que estará hoje também no 3 em 1. Estaremos, 3 em 1, 5 isso horas aí. da tarde, 17 Daqui a pouco às 17 horas. Nelson, eu vou pegar o raciocínio do Alexandre aqui para te colocar na conversa, porque nós não estamos vendo, na verdade, eu não li em nenhum lugar até agora, sobre segurança para o povo na posse do Lula. Eu não estou vendo isso até agora. Se alguém leu aqui algo do tipo, obrigado, não vale você, tá? Por favor. A minha pergunta será que vai ser pacífico como deveria ser? Você gostaria que fosse pacífico como deveria ser? A gente espera que seja assim pacífico. Tanto do lado quanto direito, do lado esquerdo, e entender o real motivo dele, dessa posse, e ser um ato pacífico? Sim, a gente espera que seja assim pacífico. Primeiro, boa tarde, Rodolfo, a nossa mesa, toda a nossa audiência. Mas cabe fazer primeiro um esclarecimento aqui, que já foi feito, na verdade, pelo Coronel Telhada, sobre o que é a Força Nacional. Porque muita gente aí que está ouvindo que a Força Nacional vai participar no dia da posse do Lula, está confundindo com Forças Armadas, do Exército, que não tem nada a ver. O Coronel Telhado já explicou aqui que a Força Nacional é um conjunto, é um apanhado de policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais peritos dos estados, geralmente os melhores, que são enviados pelos estados e pelo Distrito Federal para um quartel lá em Brasília que empenha, que dedica esses policiais para casos específicos, ocorrências vultuosas, geralmente quando há necessidade de um empenho de efetivo em uma catástrofe pública, por exemplo, no caso de Mariana, de Brumadinho, porque eles também atuam em defesa civil, enfim. Então são um grupo de policiais, de agentes de segurança que atuam quando há um grande evento. E como nesse dia 1º o PT quer um grande evento, se justifica também o empenho desses agentes da Força Nacional para apoiar. E esse é um termo importante, porque a Força Nacional, Rodolfo, ela serve para apoiar.
ou a Polícia Federal, ou a Polícia Rodoviária Federal, ou as polícias dos estados, e dependendo de cada caso. E nesse caso em específico, eles estarão lá em apoio, para prestar um apoio à Polícia Rodoviária Federal, que está incumbida neste caso de prestar ali a segurança, não só aos agentes políticos, não só ao presidente Lula, mas também e principalmente ao cidadão. Então, aquele ânimo que se gerava com o uso das Forças Armadas não tem nada a ver com o uso da Força Nacional. O que se discute aqui, a gente pode até debater isso depois na roda, é sobre a legitimidade, a constitucionalidade da própria Força Nacional, que não existe na Constituição, não tem na lei, não tem em lugar nenhum. Sabe onde foi que foi criada a Força Nacional? Por favor. Foi pelo próprio presidente Lula no seu primeiro mandato, em 2004, que por decreto a gente precisa lembrar, não é lei. Decreto é um papel que o próprio presidente escreve e assina e impõe. E criou a Força Nacional contra o que diz o artigo 144 da Constituição, que estabelece lá quais são as forças de segurança. Polícia Militar, Bombeiros Militares, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, agora recentemente desde 2019. Então, a gente tem até um problema aí de legitimidade desses atos. Será que essa multa de um agente da Força Nacional, que nem é policial militar lá no Distrito Federal, é de outro estado, será que vale uma multa dessa? Será que uma autuação, um ato gerado a partir do uso da Força Nacional, será que tem legitimidade, legalidade? É discutível, isso aí é bom a gente trazer, porque muito está se falando da Força Nacional, é importante falar sobre isso também. Porque o presidente Lula, ele quis trazer um certo protagonismo, a única forma, na verdade, dele ter algum poder sobre policiais militares dos estados. Foi gerando essa criação da Força Nacional. Ok, e se ele criou, nós estamos pagando? Com certeza. E uma coisa interessante de falar que o Kobayashi nos traz aqui, da legitimidade, da legalidade da Guarda da Força Nacional, é importante lembrar também que sempre é bem-vindo qualquer tipo de reforço na segurança. Perfeito. Não há como se negar nisso. Mas eu tenho aqui 2 pontos de vista para apresentar. O primeiro, como policial militar, que sou há 44 anos. Eu falei que é sempre bom o reforço no policiamento, é bem-vindo, é válido, porque espera-se que haja um grande número de cidadãos na posse do presidente no dia 1º. E quando a gente faz a segurança de um evento, é lógico que a segurança da autoridade, do artista, sempre é visada também. Mas principalmente a segurança do cidadão que frequenta aquele evento, para que ele possa vir em paz, curtir o evento e depois ir embora em paz. Isso faz parte de todo o processo, todo o evento. Agora, como policial militar, eu falei para vocês, não vejo o problema do uso da Força Nacional, Polícia Federal, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, todo mundo, Guarda Municipal, todo mundo que puder ajudar. Agora, politicamente, eu acho que, mais uma vez, o PT está dando um tiro no pé. Porque ele tá apresentando isso, no meu entendimento, certo, uma ameaça velada. Olha, vai ter tanto de polícia e mais a Força Nacional. Isso é muito ruim para o PT, que sempre se apresentou como o total liberdade, total libertinagem. Não é liberdade, é libertinagem. Total libertinagem. E ele apresenta agora um quadro, olha, se vou pôr mais polícia e olha o que vocês vão fazer. Então já é um tiro no pé, que já começa uma postura do PT, no meu entendimento, posso estar enganado, do PT contra o povo. Ele já está se colocando contra o povo, que não há ameaça nenhuma, ninguém falou nada, mas ele já está deixando bem claro que o pessoal que for participar do evento vai estar totalmente policiado, vai estar totalmente preparado. Olha o que vocês vão fazer, que nós vamos tomar providência, nós devemos falar agora de porte de arma, outras coisas também. Então estão sendo tomadas uma série de medidas assustadoras e aterrorizantes, porque a impressão que eu tenho é que o PT está se sentindo acuado. Eu não sei por quê, porque o povo não acua ninguém. O povo ele pode se manifestar como tem feito livremente até agora, mas não acuar um líder, um cidadão que é eleito para presidente do Brasil, se ele foi eleito legitimamente, como nós entendemos que, né, não tem por que temer. Está temendo o quê? Se o povo me elegeu, 60 milhões de pessoas me elegeram, eu não tenho por que temer o povo. Eu não fiz nada errado. Ou fiz. Uma pergunta que talvez seja uma dúvida de outras pessoas, pelo menos é uma minha, eu vou trazer aqui. Ótimo, vamos lá. Ninguém questiona que a autoridade deva ter a sua segurança, os artistas envolvidos e a própria população. Mas aí eu me pergunto o seguinte, nós vamos estar num período muito
tradicional no Brasil, que são as festas de Réveillon pelo país inteiro, num período que a pandemia tirou uma série de restrições. Me parece que talvez seja o primeiro Réveillon depois desse período de pandemia que as pessoas vão estar nas ruas. Eu, inclusive, vou estar lá no Rio de Janeiro. Mas vou incluir uma coisa, os olhos têm que estar voltados para a China também, tá? E a gente já passou por isso aqui, não observamos, daqui a pouco sofremos com uma pandemia geral. Há um adendo no que você está falando, porque se fosse consciente isso, não haveria festa. Talvez, porque a China está lá e a gente já sabe o que aconteceu com a China aqui há 2 anos atrás. Continue seu raciocínio. E aí eu estou dizendo o seguinte, eu estou vendo essa Força Nacional, pelo que me explicaram aqui, não sou técnico do assunto, puxa a gente daqui, puxa a gente de lá, até aposentado que eu não sabia. E aí a gente pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, que eu vou estar lá, em Copacabana, vendo os fogos, com muito mais gente do que talvez tenha na esplanada dos ministérios, quase que no mesmo momento que uma coisa e outra está acontecendo. E minha pergunta é, a Força Nacional é pensada e utilizada para esse tipo de situação também? Ou só se usa a Força Nacional quando alguém acha que o critério dele é mais importante do que o critério das outras pessoas? É uma dúvida, eu não sei como é que isso funciona. A princípio, a Força Nacional, quando ela vai ser utilizada num evento, num determinado estado, a princípio, ela tem que ser requisitada pelo governador. Por quê? O governador do estado, ele é o comandante geral da polícia, de todas as forças de segurança. Se ele achar que, de repente, a polícia não dá conta do evento ou da criminalidade, ele pode sim solicitar um apoio da Força Nacional e pode até, no caso das GLO, pedir o apoio das Forças Armadas para uma intervenção na segurança contra ao combate à criminalidade. Mas o que a gente faz é um belo questionamento, né? Nós temos uma situação caótica há anos no Rio de Janeiro, onde a criminalidade impera e lá, com certeza, até devido à passagem de ano lá com os fogos em Copacabana, nós temos a notícia todos os anos do grande número de ocorrências que acabam acontecendo. E lógico que seria bem-vindo um reforço no policiamento ali no local para cuidar de quem? Para cuidar do cidadão que está se divertindo, o cidadão que paga os seus impostos. Mas nós notamos que não. Primeiro, eu não sei se o governador do Rio pediu esse apoio, então não poderia falar que vale a pena mandar ou não, porque caberia a ele pedir. Mas nós vemos que realmente a preocupação, não sei se diretamente do presidente ou do partido dele, é justamente com a figura do presidente. É o que eu falei, eu não sei o que eles estão temendo, eu não sei se eles têm alguma informação que nós não temos, mas eu tenho acho... uma informação aqui. Tá? Eu acho discrepante, porque o líder que teme o povo, que teoricamente o elegeu, ele não é líder, ele não é comandante, ele não é presidente. Ele foi colocado ali à força de alguém. Então essas duas, está discrepante essa situação. Se eu sou líder, se eu sou chefe, eu domino a minha população, o pessoal gosta de mim. Se não gosta de mim, novamente eu falo, aconteceu alguma coisa errada? Não sei.